Oi, gente, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, na paz de Deus, com o Espírito Santo nos guiando, né, nesse dia. E hoje eu vim falar com vocês sobre o testemunho da minha segunda gravidez. Como que Deus alcançou esse meu pedido. Como é um testemunho. Para mim, foi um testemunho da misericórdia de Deus, né? Porque nem sempre o que a gente pede é o que a gente vai ter. Mas dessa vez foi comigo, né? No caso da minha segunda gestação. Então eu vim partilhar um pouquinho como que foi todo esse processo da minha segunda gestação. Como eu tinha falado em outros vídeos do meu nascer de novo, eu falei do processo de nascer de novo, que eu comecei a sentir um quebrantamento no coração, assim, no final de 2020, já era pandemia, e em 2021 eu me batizei e casei, fiz tudo certo, como que eu já tinha falado nos outros vídeos, né? Como eu já tinha testemunhado. E no final de 2020, que começou esse quebrantamento no meu coração. Até então, eu e meu marido, a gente foi morar junto em 2019. Só 2 anos depois a gente casou. A gente primeiro morou junto, depois a gente casou. Que foi outro testemunho também que eu coloquei dos preparativos do meu casamento. Como Deus preparou tudo no meu casamento. E como eu gastei pouquíssimo com o casamento, assim, que foi muito de Deus, perfeito, assim, pra mim, da forma que eu sonhei. E aí, eu e meu marido não queria ter outro filho. Não queria de jeito nenhum. A gente tem um Heitor e a gente não queria ter outro filho. E eu, principalmente pela minha parte, mas eu percebi que também pela parte dele era uma coisa assim que era fora de cogitação. E aí, tudo bem. Como eu já sabia que ele não tinha essa vontade, eu também não tinha, então tava tudo certo. E aí, quando começou o processo do quebrantamento do meu coração, em final de 2020, foi mais ou menos em outubro de 2020, pra frente, setembro, outubro mais ou menos. Ou pouco antes, eu acho. Enfim, foi acho que na metade de 2020 pra frente que eu comecei a buscar mais a Deus, né? Eu comecei a ir de encontro a Deus, mas Deus já estava lá, o Senhor já estava lá me esperando. E aí, como eu falei, né, no outro vídeo. E aí, eu nunca tive essa vontade. Só que aí teve a pandemia, eu comecei a fazer o trabalho remoto em casa. E eu passei a gostar de ficar em casa, de cuidar da minha casa, de cuidar do meu marido, do meu filho. Então, assim, foi uma coisa que eu, nossa, inclusive eu até brincava assim com a minha mãe, com o meu marido. Eu falava assim, nossa, eu descobri o meu chamado na Terra. E eu nem sabia que era chamado, nada, né? Que é ser do lar. E eu quero ser do lar, já estava trabalhando há muitos anos na empresa que eu trabalhava. Eu quero ser do lar, tudo mais. E aí, porque eu já estava em casa, né, cuidando da minha casa. E aí, a partir desse tempo, foi brotando uma vontade de ter filho, de ter outro filho. E aí eu verbalizei pro meu marido, eu falei, queria ter outro e tal. E ele, não, de jeito nenhum, Nina, não. Tudo bem. Deixei esse assunto pra lá. E aí, aconteceu um fato que a avó do meu marido, por parte de mãe, passou mal. Ela mora em Pernambuco e eles tiveram que ir às pressas pra lá, ele e a minha sogra. E aí eles foram. Assim aconteceu. Eles foram. E aí eu fiz uma carta pra avó do meu marido, que é uma mulher muito temente, assim, que pelo que eu ouvi falar, né? A minha sogra falou que eles são católicos e tudo. E eu não era convertida ainda, né? Eu não era protestante ainda. Mas, pelo que minha sogra falava, eles eram bem católicos e tudo mais. Eu escrevi uma carta pra ela, pedindo pra ela fazer uma oração pra que o meu marido quisesse ter filho. E que Deus abençoasse meu ventre pra eu gerar outra criança. E aí, assim aconteceu. Ele foi e ele pegou e foi ver a avó dele, que tava muito mal e tudo mais, que tinha caído e tudo mais. E aí, tudo bem. E eu em casa, fazendo as coisas, orava do meu jeito, né, assim, que eu ainda não tinha sido convertida, e eu orava do meu jeito.
Apesar que eu acredito que não tem jeito certo de orar, né? Eu acho que Deus atende todos os pedidos. E isso daí que eu tô te falando é até uma prova disso. E aí, ele voltou da viagem. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu tava lá na minha avó, aí eu fui pro sítio, ai que é negócio no meu olho. Eu fui pro sítio lá da minha prima e tava todo mundo lá, meus primos e tudo. E eu sei lá, eu senti uma coisa diferente. Eu falei, o que aconteceu, amor? Até fiquei meio preocupada, o que aconteceu? Ah, eu senti uma coisa diferente. Eu vi lá meus primos, tudo com uns 3 filhos, 2 filhos e tudo lá. Aí me deu uma vontade de ter filho. Eu acho que a gente podia tentar. Aí eu fiquei assim, muito sensibilizada. Aí eu falei, ai meu Deus, né? E aí a gente passou a tentar, a ser tentantes. E aí nós tentamos e não deu certo, algumas vezes. E aí eu peguei e entreguei pra Deus, né? A gente tentou, entreguei pra Deus. Aí, no final de 2020, foi quando aconteceu todo o processo da minha conversão. E eu me batizei, e nisso e casei, tudo certinho. Primeiro eu casei, depois eu me batizei, tá, gente? Antes que a pessoa venha falar, que igreja é essa? Não, primeiro eu casei, depois eu me batizei. E aí, eu peguei e fiz tudo certinho, né? Fiz tudo bonitinho, me batizei, casei, aí a gente continuou tentando, e aí vinham os negativos, e eu ficava triste, chateada, e o meu marido também, né? Ficava sentido, mas ele não demonstrava tanto, que ele era mais, ele tava lá mais pra me dar mais força, né? Pra passar por isso, e enfim. Até que uma certa vez eu peguei e fiz uma oração e falei pra Deus, falei, Senhor, tá tudo bem, né? Porque, inclusive, meu marido falou, esquece, quando você esquecer vai acontecer e tudo mais. Eu tentei fazer isso, mas verdadeiramente no meu coração eu não estava sentindo isso. Eu verbalizei com a minha boca, mas no meu coração eu não estava sentindo exatamente isso. Tipo assim, ai, Deus, tá tudo bem e tal, eu vou aceitar a sua hora. Não exatamente. E aí, eu tô falando muito e aí, né, nesse vídeo, meu Deus. Enfim, eu peguei e fiz um jejum pela vida do meu bebê, né? Eu não sabia se era menino ou menina, mas do meu bebê. Eu sentia no meu coração sempre que se eu fosse ter outro filho, eu teria uma menina. Sempre senti isso, gente, sempre, incrível, sempre senti isso. Que achava que ia ser uma menina. E aí, eu indo pra igreja, Deus usou uma serva lá pra falar comigo sobre isso. Eu tava lá no Ministério Infantil e ela também era do Ministério Infantil. E na hora nessa época, eu tava lendo o livro de Esther. E aí, eu li todo o livro de Esther. O livro, né, os capítulos e tudo mais. E aí eu fui pro Ministério Infantil, ficar com as crianças lá e tudo mais. E aí, na hora de vir embora, essa serva do Senhor sempre ia com o marido dela, ia buscar ela de carro, mas nesse dia ela foi andando e eu sempre voltava pra casa andando. Ela falou assim, vamos junto então. Eu falei, então vamos. Aí nós fomos no meio do caminho, eu comentei com ela que eu tava tentando, que eu não tava conseguindo, mas que tudo bem, né? Tipo assim, daquele jeito que eu falei, tava tudo bem, mas no meu coração. Aí ela pegou e olhou pra mim e falou assim, você vai ter outro bebê. E vai ser logo. Aí eu já fiquei toda emocionada, porque quem é tentante sabe do que eu tô falando. Qualquer coisa assim, de bebê, de gestante, de grávida, a gente se emociona, a gente fica emocionada, né? E ela pegou e falou com convicção que eu ia ter, ia ser logo um bebê. E aí ela falou assim, e digo mais, o nome vai ser Radassa. Aí, gente, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, assim, tentando não mostrar muito pra ela, sabe? Que eu fiquei meio tímida. Mas eu falei pra ela, não, eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Por quê? Porque quando a gente tava tentando, eu já tava pensando em nomes. Antes de saber que tava grávida de nada, eu já tava pensando em nomes. E aí eu falei pro meu marido que o nome ia ser Liz, se fosse menina, Liz. E menina a gente não pensava muito, mas eu falava assim, se for menina vai ser Benjamin ou Joaquim.
mas não nem liguei muito. Mas o nome da menina ia ser Liz. E aí eu tava lendo o livro de Esther, e aí ela pegou e falou que ia ser... Eu tinha acabado, gente, de ler o livro de Esther. Eu tinha acabado de ler o livro e eu fui congregar no Ministério Infantil, e na volta ela falou isso. E aí eu li lá, Hadassah, que é Esther, significa Esther, né? Que um é grego, o outro é hebraico. Aí eu peguei e falei, não, eu vou engravidar, tenho certeza, vai ser uma menina e vai ser Esther, o nome. Eu vou colocar o nome de Esther. E aí, na verdade, era pra ser Hadassah. Aí, mas Hadassah e Esther é o mesmo. Aí eu cheguei falando isso pro meu marido. A gente vai ter uma filha, vai ser Hadassah, não vai ser Esther, Esther, Hadassah, Esther. Ele, não, odiei esse nome. Eu falei, mas paciência, né? Vai falar com Deus, meu filho, porque é assim que é, né? Deus manda, a gente obedece. Não gostou, paciência, vai reclamar com Deus. E ia ser Esther, Esther. E eu já tava com aquela certeza no meu coração, com aquela certeza absoluta no meu coração. E aí eu fui, passou-se os dias, passou alguns dias, não lembro exatamente quantos dias, eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido. Ouvi o Senhor falando a passagem de Lamentações. Lamentações? Não, Eclesiastes, desculpa. Eclesiastes, que fala que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de viver, há tempo de morrer. E eu ouvi nitidamente. E eu até achei que eu tava doida, porque assim, eu nunca tinha lido aquilo, nunca tinha lido aquela parte da Bíblia, né? Nunca nem tinha escutado falar daquela parte da Bíblia. E aí eu acordei cedo, assim, fui direto na Bíblia, porque eu tava com medo de esquecer a palavra que Deus tinha sussurrado no meu ouvido. E aí eu saí correndo pra não esquecer, já abri minha Bíblia, eu coloquei um marcadorzinho assim, pra eu não esquecer. E aí quando eu fui lendo, e aí eu fui chorando, gente, só quem leu essa passagem sabe. Fala sobre o tempo, é muito lindo quando a gente espera em algo assim, espera em Deus, e Deus manda uma resposta pra nós assim. E naquele momento, eu tinha entendido que sim, que não ia ser naquele momento que ia ter o bebê. Mas aquilo gerou uma certeza maior ainda no meu coração. Eu já tinha falado com essa minha amiga da igreja e depois, poucos dias depois, eu escuto nitidamente uma voz falando para eu abrir a Bíblia nesse versículo. E aí aquilo foi um fogo que queimou no meu coração de uma certeza que eu tinha certeza que eu ia ter. E aí eu peguei e orei para Deus, eu falei assim, Senhor, e eu não era uma pessoa que fazia jejum, não tinha esse hábito, eu era recém-convertida, eu nem sabia como fazer jejum. Eu não entendia nada assim de jejum e oração, campanha, nada disso, eu não sabia nada disso. E até hoje ainda tô aprendendo, né? E aí eu peguei e falei, ai Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai me dar essa filha. Eu tenho certeza que vai ser uma menina, eu tenho certeza que vai ser Esther. Eu já tinha certeza no meu coração. E aí eu peguei e falei pro Senhor, falei assim, Senhor, eu não sei quando esse dia vai chegar, porque eu tinha lido essa passagem e eu entendia que ia ser algo bem posteriormente, né? E aí eu orei pro Senhor e falei, Senhor, eu não sei quando o Senhor vai me dar essa criança, mas eu sei que ela vai vir. E não me importa, Senhor, se eu vou ter ela agora, se eu vou ter ela com 40, 45 anos, eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer, uma certeza absoluta que eu tinha no coração, porque Deus já tinha confirmado pra mim essas 2 vezes. E aí eu falei assim, e por agradecimento, porque eu também nem sabia muito de jejum, por agradecimento, Senhor, eu vou fazer um jejum de 40 dias. 40 dias pela vida da minha filha. Eu vou fazer um jejum de 40 dias, vou só na água e na bolacha de água e sal. Eu tomava um copo d'água e comia 2 bolachas de água e sal. 2, 3, uma coisa assim. De água e sal de manhã. E ficava até a tarde. E aí eu falei, vou fazer jejum de 40 dias pela vida da minha filha, que ela vai ser consagrada ao Senhor, que eu vou criar ela nos caminhos do Senhor. Então, Senhor, eu estou oferecendo esse jejum assim como era como uma forma de agradecimento ao que o Senhor tinha me revelado. E aí eu fiz esse jejum de 40 dias. E, gente, no final do 40 dias, eu fiz 40 dias de jejum. Só que assim, eu já vinha de uns negativos antes. Então, assim, acontecia de eu ficar 3 dias atrasada, depois descia pra mim, aí era aquela frustração. E aí, foi 40 dias certinho do meu jejum. No primeiro dia, minha menstruação atrasou. E aí, eu já enchi meu coração de esperança, mas ao mesmo tempo com medo da frustração. E aí, eu falei, não, eu vou esperar mais, porque já aconteceu de eu ficar até 3 dias e não tava, né? Então, eu vou esperar ainda mais.
mas meu coração já tava ansioso, muito ansioso. Já tava assim, era meio que uma certeza, assim, que eu já estava grávida. E aí no outro dia, eu fiz o teste e deu positivo. E assim, aquele dia foi um dia assim que foi um misto de emoção. Eu gravei o vídeo porque eu tirava foto dos negativos e gravava o vídeo para ver se era positivo, porque eu tenho uns vídeos dos meus negativos e foto. E aí eu fiz esse vídeo, mas esse vídeo foi diferente, eu já fiz com a certeza que eu estava grávida. E foi exatamente assim. Foi exatamente no outro dia, quando acabou o meu jejum, que eu descobri que eu estava grávida. Que eu já estava grávida, e aí eu descobri que eu estava grávida da Esther. E aí foi isso, gente. Esse foi o meu testemunho de como o jejum e a oração é uma arma muito poderosa para aqueles que realmente crê, para aqueles que têm o coração temente a Deus, aqueles que amam a Deus, que Deus escuta sim as nossas orações, os nossos pedidos. Talvez Ele não responda na hora que a gente quer, talvez Deus não responda com não ou responda no momento. No meu caso foi, né? Deus me respondeu assim muito prontamente sobre o que eu queria, que era outro filho. E às vezes não, mas Deus está lá. A gente tem que ter a plena convicção que Ele está lá e Ele está nos ouvindo. Ele escuta o coração daqueles que realmente o amam, que é íntegro, que realmente se entrega a Ele. E aí eu gostaria de deixar isso para vocês, essa esperança. Não sei qual que é o desejo do coração de vocês, não sei se é por alguma coisa, algum trabalho, se é para sua casa, para emprego, não sei qual que é o desejo, o que vocês desejam, se é para buscar mais a Deus também, mas oram, façam jejum e peça a Deus de todo o coração que Ele é bom e Ele vai ouvir. E Ele vai te responder, talvez não da forma que você queira, mas Ele vai sempre responder o melhor para sua vida, tá bom? Beijo.